Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o nosso canal Amor à Palavra. Estamos agora estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Estamos no capítulo 3 e hoje vamos ver a partir do verso de número 16. Vamos lembrar então que Paulo estava nos ensinando a respeito de sermos lavoura de Deus. Depois ele usou uma metáfora sobre sermos edifício de Deus, fundamentados em Cristo. E agora ele vai usar uma outra metáfora, dizendo que nós somos templos de Deus, onde o Espírito Santo habita. Diz assim o verso 16: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Veja, ele está dizendo aqui que cada cristão é um templo e nesse templo Deus habita. Precisamos ter essa consciência de que Deus habita em nós. O verso 17 diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha que legal o esclarecimento do apóstolo Paulo aqui a respeito de destruição, seja um do outro, né? Quando nós prejudicamos o nosso próximo, ou quando nós criamos contenda no santuário, a igreja que pertencemos. Quando Paulo escreve essa carta, nós devemos ter em mente que ele estava lidando com algumas contendas, com algumas divisões na igreja. Por isso, ele esclarece que se alguém contribuir para a destruição de uma igreja local, criando guerras, criando contendas entre irmãos também, essa pessoa será severamente disciplinada. Ele diz aqui, o santuário de Deus que são vocês é sagrado. E se alguém destruir esse santuário, Deus o destruirá. Olha como Paulo chama a nossa atenção a respeito desse assunto. O verso 18 diz: não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, padrões deste mundo, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo, ela é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. Com a sabedoria humana, vejam que, por mais que insistisse aqui, o homem, ele, na sabedoria humana, ele jamais poderia elaborar um plano de salvação eficaz, como foi o plano elaborado a Deus desde os tempos eternos. Então, por isso que a sabedoria de Deus, ela está acima da sabedoria humana, né? Deus usa a sabedoria, a sua sabedoria, para realizar os seus propósitos. Então, mesmo que o homem seja assim de uma cultura, de uma eloquência, de grande conhecimento, o homem jamais conseguiria fazer algo semelhante ao plano de Deus, nem mesmo em toda a sua pompa, né? A pompa dos homens, os planos de Deus são superiores a tudo o que o homem imagina. Não há pensamento humano que o Senhor não conheça e não sabe, né? Como Paulo está dizendo aqui, a incapacidade do homem de alcançar a salvação por ele mesmo não o torna sábio. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, a sabedoria que para o mundo é loucura, porque o plano da salvação para esse mundo é loucura, né? Então,
deve-se considerar aqui que Deus, ele não está condenando a sabedoria do mundo, digamos assim, essa sabedoria relacionada com a ciência, com a filosofia, enfim, todos os campos, né? Onde o ser humano atua e busca conhecimento. Essa sabedoria, ela é necessária e também ela é uma dádiva de Deus. Ninguém vai tirar esses méritos. Porém, a sabedoria que exclui o temor de Deus, lá em Provérbios nós lemos que o princípio da sabedoria, temer a Deus, é o princípio de toda sabedoria. Se essa sabedoria excluir o temor de Deus, se essa sabedoria excluir a cruz de Cristo, então essa sabedoria é vã, essa sabedoria ela é inútil, né? Inútil porque nas questões relacionadas a Deus, a salvação, as verdades espirituais, não se enquadra nessa sabedoria. O verso 20 diz: e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. O apóstolo Paulo aqui volta ao tema da sabedoria de novo, né? Todo esse tempo a gente está falando sobre sabedoria do mundo, sabedoria de Deus, sabedoria do mundo, sabedoria de Deus. Ele vai dizer que essa sabedoria, que é a sabedoria do mundo, ela é baseada numa liderança que tem uma capacidade, que essa capacidade não inclui as coisas que são do alto, né? Então, Paulo está mostrando que a sabedoria desse mundo, a bem da verdade, em resumo ela não tem comparação. Não tem comparação nenhuma com a sabedoria revelada nas Escrituras, com a revelação divina. O verso 21 diz: portanto, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. Olha que lindo, somos de Deus, somos templos de Deus, cada uma pessoa é uma pedra nesse edifício que está sendo construído, cada pedra é semelhante, né, à pedra da fundação, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos atos, eles devem contribuir para a construção. Se nossas palavras, nossos atos, nossas ações contribuírem para a destruição da igreja, o Senhor tem uma penalidade a esse respeito. A igreja verdadeira pertence a Deus e ela é preciosa aos olhos de Deus. E ai daqueles, segundo o texto aqui, que quiserem destruir a igreja de Deus, aqueles que são de Deus. Verso 23 diz: e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. A igreja pertence a Cristo. Cristo pertence a Deus. Nós somos propriedades de Cristo. Ele é a origem da igreja. Cristo é a base para que essa igreja permaneça unida. E Cristo é a base para que não tenha, se buscarmos em Cristo sabedoria, não tem lugar para divisões. Jesus Cristo é a cura para qualquer tipo de contenda. Paulo fala assim para essa igreja lá de Corinto, fala para aqueles irmãos: olha, se os olhos de vocês se voltarem para Cristo, para a palavra de Deus, para essa sabedoria que vem do alto, para o plano magnífico de Deus de redenção, não teria divisões. Se o ser humano olhar para a cruz, entender que ele foi salvo pela graça e misericórdia, desejar que outros alcancem essa salvação, as divisões jamais ocorreriam. O maior motivo para se manter unido no Espírito é evitar que haja divisões na igreja. Sabe qual é? O maior motivo é saber que pertencemos a Cristo e que Cristo é de Deus. Você pertence a Cristo. Deus te abençoe.